Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando de minha vida, de experiências, falando sobre os estudos, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, experimentar e ser. E uma das coisas muito importantes que a ciência, que os estudiosos descobriram ao longo do tempo, e isso foi muito recente, que o pensamento é algo espiritual. Eu sempre fui alguém que buscou muito respostas sobre o campo da matéria, sobre o campo do espírito. E de uns anos para cá a gente tem estudado muito sobre espiritualidade, a gente tem se envolvido até mais nesse processo de desenvolver o nosso lado espiritual, porque a gente compreende que nós somos seres humanos vivendo uma experiência totalmente diferente. Na verdade, é porque nós não compreendemos ainda que tudo é um processo espiritual. Na verdade, nós somos seres espirituais vivendo a experiência humana. E hoje existe a ciência espiritual. Eu acredito que a cada dia que passa a gente vai ouvir mais falar sobre a ciência espiritual, porque a partir do momento que eu compreendo que o pensamento faz parte do campo espiritual, que tudo aquilo que se materializa aqui no plano físico é fundamentalmente criado através do meu pensamento e através da minha imaginação. Tudo para que possa existir, ou seja, para mim estar aqui nesse momento degustando esse café passou por um processo tremendo, desde a produção, desde a plantação e até mesmo aqui a comercialização desse produto até chegar na minha mesa. E tudo isso faz parte de um processo nada mais, nada menos do que espiritual. Mário, como assim? Toda matéria, para que ela possa existir, ela depende de um processo espiritual. Porque toda matéria, para que ela possa existir, todo projeto, para que ele possa ser executado, ele passa pelo plano da imaginação, do pensamento e da ação. E aí você se une com a força da matéria amorfa, da matéria que tudo cria, da matéria do poder, que uns chamam de Deus, outros chamam de o grande Criador do Universo. E o grande Criador do Universo, ele se alinha a todo o processo de criação. Não é que o grande Criador do Universo ele precisa do homem para nada, porque ele é todo poder. Mas a partir do momento que o grande Criador do Universo ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem é criatura, e nós temos e devemos obediência a um Criador. Mas por outro lado nós temos o livre arbítrio, que é a capacidade de pensar, de imaginar, de criar e de decidir. Tudo aquilo que acontece no mundo, no plano físico, é uma responsabilidade do homem. E nós, seres humanos, só passaremos a desenvolver essa ciência espiritual a partir do momento que a gente admitir que o pensamento é um processo espiritual. A gente passar a tratar muitas doenças, muitas situações que envolvem o ser humano como algo espiritual e deixar de lado a questão do tratamento material. Muitas pessoas tentam tratar a psicopatia, muitas pessoas tentam tratar a ansiedade, a depressão, através de medicamento. Isso nunca vai surtir efeito. A partir do momento que eu comecei a estudar sobre a ciência da espiritualidade, a ciência espiritual, eu pude perceber o seguinte, que a maioria dos erros do nosso processo de cura e de avaliação da própria doença está na causa. A partir do momento que eu admita que eu sou a causa está dentro de mim, tudo aquilo que eu manifesto no plano físico é simplesmente um efeito. Eu estou aqui agora. Eu manifestei o desejo de gravar esse vídeo, eu manifestei o desejo de degustar esse expresso. Eu degustei o desejo, né? Eu tive o desejo, eu manifestei, melhor falando, mas foi a degustação também, porque no processo de pensamento a gente degusta as coisas. O que é degustar? É se alimentar, é sentir. Por isso que eu falei tanto em degustação. Então a gente degusta, a gente imagina como será esse momento. Para mim gravar esse vídeo aqui não é de uma hora para outra, os assuntos vão fluindo, é claro, durante a manhã, no meu processo de ritual da gratidão, todas as 4 da manhã, eu fui despertado, fui convidado para estar nesse lugar aqui hoje, já entrei em contato com alguns clientes, mas meu primeiro objetivo foi promover a cura, porque eu compreendo que a partir do momento que você adquira um conhecimento mais elevado, de um nível maior, que a gente percebe que hoje fala-se muito em extraterrestres. Extraterrestre nada mais é
do que criaturas, talvez, que habitem em outro planeta que não seja a Terra e que tenham, com certeza, uma inteligência muito maior do que a nossa, porque o homem não usa nem 10% da sua capacidade, nem 10% da sua inteligência. E o mais impressionante de tudo isso, todos os homens, independente de serem médicos, engenheiros, cientistas, eles têm a mesma capacidade mental. Todo homem tem a mente com o mesmo poder de criar, de executar, de fazer. As pessoas às vezes vão assistir esse vídeo meio e falam, caramba, esse cara tem uma capacidade muito grande de se comunicar, ele fala muito bem, ele se expressa de uma maneira muito lógica e concreta. Mas o exemplo, todos vocês possuem essa capacidade. Só que às vezes o medo, o sentimento ruim que nós nutrimos no nosso pensamento, que é o nosso imaginário, no nosso subconsciente, a gente anula as coisas boas e a gente fica bloqueado simplesmente com energias negativas. Então, a partir do momento que você admita que o processo de pensar é algo espiritual e não tem nada a ver com material, eu desenvolvo uma capacidade muito maior de poder manifestar e de poder realizar coisas grandes. Eu estou estudando muito hoje o campo da espiritualidade. Esse livro é um livro fantástico, eu adquiri esse livro há uns 3, 4 anos, e cada dia que a gente lê esse livro, uma dessas páginas nos revela um segredo, nos revela algo novo que nós anteriormente não tínhamos conhecimento, ou talvez nós não estávamos preparados para absorver aquele conhecimento que naquele momento o universo estava entregando para nós. Esse livro fala o seguinte, como o Kybalion também diz, quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é não atirar pérolas aos porcos. Meu canal no YouTube, graças ao grande criador do universo, com muita luta, com muito esforço, nós chegamos aí a mais de 2.000 seguidores, e não tenho amigos me seguindo, não tenho conhecidos me seguindo, não tenho familiares me seguindo, são pessoas que são atraídas através da mesma vibração. As pessoas que irão se comunicar comigo, as pessoas que irão acessar a informação que eu estou transmitindo, principalmente agora sobre a ciência da espiritualidade, são pessoas que estão buscando se conectar com a espiritualidade. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que fez curso de terapia e não consegue ainda transmitir os ensinamentos da terapia simplesmente porque ela tem graves bloqueios espirituais. E a gente está conversando com essa pessoa para a gente iniciar esse processo de tratamento, esse processo de cura. Porque a gente está se dedicando a isso, a gente está estudando isso. E quando a gente estuda uma determinada coisa, a gente consegue ter uma vantagem muito maior do que aquelas pessoas que não estão estudando e que não sabem que isso existe. Então, a partir de hoje, comece mais a estudar, procurar informação sobre a ciência da espiritualidade. Eu tenho certeza que o universo está clamando para que líderes possam ser despertados, para que pessoas possam liderar outras pessoas, porque a humanidade nunca esteve tão perdida como está agora. Então a gente vai passar por um processo de um despertar espiritual. E esses líderes, com essa mentalidade antiga, com essa mentalidade da teologia da prosperidade, com o engano de vender um terreno no céu, todos esses líderes vão cair por terra. E o universo, o grande criador do universo, ele vai despertar, ele vai trazer para esse universo, para esse planeta, novos líderes. Então, nós vamos viver uma nova era. Se prepare, porque escândalos vão acontecer, pessoas vão ficar decepcionadas com seus atuais líderes, e essas pessoas, elas irão buscar novas lideranças, elas irão buscar algo que possa preencher o vazio e que possam realmente minimizar a decepção que elas tiveram com os líderes atuais. Então, eu peço para que você busque muito a ciência da espiritualidade, que você busque se conectar com o seu mentor, para que você possa viver a vida com mais facilidade, com mais felicidade, com mais alegria. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre, uau. Gratidão, universo. Gratidão.